Olá, tudo bem? Para essa questão, eu fiz dois circuitos aqui para a gente ter uma análise mais legal. Pelas fórmulas, a gente sabe que potência é igual a U ao quadrado sobre R, certo? E a gente também sabe que P é igual a R vezes I ao quadrado. Tá aqui do ladinho. A gente sabe, então, que essas são as duas fórmulas de potência que a gente consegue colocar em função da resistência. Tudo bem? Agora, para a gente entender melhor, vamos calcular como é que funciona a corrente em relação aqui a essas duas associações. Eu tenho uma associação em série, duas resistências associadas em série, e aqui eu tenho duas resistências associadas em paralelo, tudo bem? Nesses dois casos, a gente vai ter uma fonte U, porque eu vou considerar que a fonte não vai mudar para que a gente possa fazer a nossa análise, e uma corrente I aqui, e uma corrente I' nesse daqui, tudo bem? A corrente total que vai passar aqui pelo circuito, a gente consegue calcular através da resistência equivalente. Então, ó, aqui eu tenho R e R. Esses dois R estão em série, eles vão se juntar e formar a resistência 2R, tá legal? Então, como é que eu calculo aqui? U é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Então, U é igual a 2R vezes I. A corrente é o quê? A corrente é I é igual a U sobre 2R, tudo bem? E daí aqui, ó, como é que fica essa resistência aqui? Essa resistência está em paralelo. Quando a gente tem duas resistências de mesmo valor em paralelo, a resistência equivalente é dividir o valor dessa resistência pelo número de resistores. Então, nesse caso, a resistência equivalente é R sobre 2. Aí eu venho aqui do lado e faço a mesma coisa. U é igual a resistência equivalente vezes I. O U é igual a R sobre 2 vezes I. E aqui, ó, passando para cá, né? Esse linha, ele vai ser igual a 2U sobre R. Compara essas duas correntes aqui, ó. Eu tenho os mesmos resistores, eu só associei eles de forma diferente. Então, ó, aqui eu tenho U sobre 2R. Aqui eu tenho 2U sobre R. Então, eu posso afirmar que o I' é igual a 4 vezes o I. Tá bem? 4 vezes o I. Então, porque, né, se eu multiplicar por 4, 4 corta com 2, sobra 2, que dá isso aqui. Então, veja que por mais que a resistência tenha dividido por 4, a corrente multiplicou por 4. E daí, se a gente analisar o efeito Joule, ele não depende da resistência. A maior dependência do efeito Joule é pela corrente. Por quê? Aqui, ó, P, que a gente escreveu lá em cima já, né? R vezes I ao quadrado. Como a potência se relaciona com a energia, basicamente aqui a gente vai ter a energia dissipada, né? Pelo efeito Joule. Tanto que dizem que essa daqui é a equação da potência dissipada, mas na verdade tu pode usar em todas as situações, né? Mas aqui, ó, a gente tem potência igual a resistência vezes I ao quadrado. Então, isso significa que a corrente vai influenciar muito mais. Por quê? A resistência, por mais que aqui, ó, eu diminua a resistência por 4, se eu aumentar a corrente em 4, esse 4 vai elevar ao quadrado e daí vai ficar 16. Percebe? Então, 16 sobre 4, a potência ainda aumenta 4 vezes por causa dessa diminuição da resistência. Então, o efeito Joule é 4 vezes maior, entendeu? Porque a potência dissipada é 4 vezes maior. Tá legal? Então, basicamente é o seguinte, ó.
Quando eu tenho essas duas resistências associadas assim, elas estão em série, elas vão produzir uma resistência grande. A resistência grande forma uma corrente pequena, porque são inversamente proporcionais. Como uma corrente pequena, pensa só, a corrente, aqui ó, corrente é igual a carga sobre o tempo. Então, ela representa a quantidade de carga que passa em um determinado tempo. E a resistência é basicamente a oposição à passagem dessas cargas. Tudo bem? Então, se eu tenho uma resistência maior, além de eu dificultar a passagem da corrente, eu vou ter menos cargas passando. Então, com menos cargas, eu consigo ter menos dissipação. Afinal, a energia vai vir do movimento dessas cargas. Então, se eu tenho menos cargas se movendo, eu vou ter menos energia desse movimento para fornecer para os resistores, para eles dissiparem essa energia. Aí, se eu tenho aqui, ó, essa resistência em paralelo, elas vão formar uma resistência equivalente menor, né? R sobre 2. Portanto, a corrente vai ser maior. Quando eu aumento a corrente, eu aumento o número de carga que passa por aqui. Aumentando o número de carga, o que acontece? Aqui a resistência vai ser menor, tá? E eu vou ter mais carga. Então, se eu tenho mais carga e menos resistência, significa que mais energia vai passar para esse sistema. E com mais energia, eu consigo dissipar mais energia. Quanto mais energia eu tenho, mais energia eu dissipo. Tá legal? Então, se aqui eu tenho menos energia passando, isso significa que eu vou ter menos energia para dissipar. Se aqui eu tenho mais energia passando, aqui eu vou ter mais energia para dissipar. Então, como no caso a energia aqui eu relaciono pela potência, né? Aqui a potência vai ser maior por causa da carga. Quanto mais carga eu tenho, mais energia eu transporto e maior fica a minha potência dissipada. Mas se tu quiser analisar pela fórmula, também fica aqui, ó, a resistência, por mais que eu diminua a resistência, a corrente vai aumentar na mesma proporção, mas a potência depende da corrente ao quadrado. Então, mesmo que ela aumente na mesma proporção, esse elevado ao quadrado faz com que a potência dissipada, né, que essa daqui é a equação do efeito Joule, faz com que a potência dissipada dependa mais da corrente do que da resistência, tá bom? Então, não nos interessa muito bem o quanto o circuito vai resistir à passagem da corrente, porque isso não é isso que vai definir a perda de energia. Claro que define, né? Mas não tanto. Para que aconteça a perda de energia, eu preciso que a corrente transporte as cargas com energia. Se eu preciso de mais cargas transportando a corrente, transportadas pela corrente, eu preciso de uma corrente maior, entendeu? Então, quanto maior a corrente, maior o número de carga. Quanto maior o número de carga, maior a energia transportada e maior você consegue dissipar. Por isso que acontece essa relação.